Boa tarde, senhoras e senhores. Hoje é 31 de julho de 2025. São 15 horas. Donald Trump conseguiu. Ele realmente conseguiu botar o mundo contra ele. O mundo. Mas não é só. Ele uniu as instituições no Brasil, legislativos, presidentes da Câmara e do Senado, executivo, presidente Lula, obviamente, Poder Judiciário inteiro, o STF, passou com louvor no teste de fidelidade, porque eles sancionaram só o Alexandre de Moraes, esperando que os outros ministros, para não perder o cartão de crédito, fossem contra o Alexandre de Moraes e absolvessem o Bolsonaro, não é? Foi o contrário. Além de os ministros todos do STF, com exceção dos 3 quinta colunas lá, o Fux, o terrivelmente evangélico e o Nunes Marques, mas esses são carta fora do baralho, não tem importância nenhuma. Os outros 7 ministros, 8 com o Moraes, simplesmente deram total apoio e disseram que não, pelo contrário, como eu disse no Primeiras Notícias de hoje, aceleraram o julgamento do Bolsonaro, já definiram que deve ser finalzinho de agosto, com 5 sessões para julgar o núcleo 1 da trama golpista, a começar do chefão, mas a gente sabe que como foi o interrogatório do núcleo 1, era previsto que seria em 3 ou 4 dias, foi em 2 dias. Então nem devem usar os 5 dias, vai ser muito rápido o julgamento, porque está cheio de provas, não tem mais o que dizer. E com tudo isso, se o Fux não matar no peito, o Bolsonaro vai ser preso em outubro. Se o Fux matar no peito, Bolsonaro vai ser preso em dezembro, né, pouquinho antes do Natal. Não importa, ele vai ser preso. Mas o melhor de tudo isso é que o Trump fez a popularidade do Lula disparar, o Trump desidratou as medidas, porque ele não rasga dinheiro e estava cheio de grande empresa lá, que ia quebrar se não reduzisse as tarifas do Brasil, porque eles dependem do que eles compram aqui para sobreviver. Tinha uma empresa de suco de laranja lá, que fatura 100 milhões de dólares, ia perder 65 milhões de dólares com as sanções do Trump, ia quebrar, não é? Então o Trump teve que ceder para aqueles, inclusive, que financiaram a campanha dele, que estão furiosos com ele. A popularidade do Trump, também por causa das tarifas, mergulhou, está no nível mais baixo, 37%, e as sanções contra o Moraes não atingiram, inclusive, a família dele, estava pegando muito mal, e ele disse que vai escalar, que fez ameaça aos outros ministros do Supremo. Não vai adiantar nada essa ameaça, nada vai mudar o destino do Bolsonaro, e o Eduardo Bolsonaro apareceu muito mal, mas o pior, todos os bolsonaristas estão aparecendo lá embaixo nas pesquisas. Mas o melhor de tudo isso é o seguinte: a imprensa norte-americana, a imprensa estadunidense, a grande imprensa, está todinha contra as sanções. O Lula está sendo elogiado na imprensa norte-americana. Os senadores do Partido Democrata e até do Partido Republicano estão contra o Trump. Na Câmara também há um movimento muito forte na oposição ao Trump, e na situação, muita gente preocupada com o que ele está fazendo. Ou seja, o Trump conseguiu melhorar a popularidade do Lula. Uma pesquisa que eu vou mostrar para você daqui a pouco, que saiu hoje, diz que o Lula reverteu a queda de popularidade e agora ele tem mais popularidade do que impopularidade. Ou seja, o Trump reelegeu o Lula. Vamos assistir. Se você puder fazer uma doação via Pix, os códigos estão na tela, e qualquer valor, minha amiga, meu amigo, ajuda a gente, para a gente poder fazer um canal melhor para você.
Então o Trump não está atacando a soberania do Brasil, ele está defendendo a soberania dele, os interesses dos americanos e dando tratamento no Brasil, que é um tratamento, né, de ditadura, que é o que tem sido no país. Não vão encontrar diálogo, então? Com certeza não, e eu trabalho para que eles não encontrem diálogo. Essa atuação nos Estados Unidos, que resultou no tarifaço de Donald Trump ao Brasil, é classificada entre investigadores da Polícia Federal como uma responsabilidade de atuação da dupla Eduardo Bolsonaro e Paulo Figueiredo. Para investigadores da polícia com quem eu tenho conversado nos últimos dias, nas últimas semanas, eles são categóricos, já tem material suficiente para indiciar, para concluir esse inquérito que apura coação no processo, que pode, inclusive, levar à prisão de Eduardo Bolsonaro se ele voltar para o Brasil. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é a repercussão dentro do Supremo. Ministros da Corte, com quem eu tenho conversado, comparam, classificam essa atuação do Eduardo Bolsonaro, de Paulo Figueiredo, nos Estados Unidos, ao que eles chamam de influência miliciana na política internacional, sem precedentes nunca antes vista. Quinta-feira, hoje, é um dia de muita negociação e conversa sobre a Lei Magnitsky, ou seja, sobre as sanções contra o ministro Alexandre de Moraes. Amanhã, na volta do recesso judiciário, vai haver muito discurso para apoiar não só Moraes, mas também ter um apoio institucional em relação ao Supremo e, principalmente, a independência judicial e a soberania do país. Está sendo esperado aí que tenha um discurso do próprio Moraes, também do decano Gilmar Mendes e do presidente do Supremo, Luiz Roberto Barroso. E hoje à noite isso também deve ser discutido, porque tem um jantar, né? Segundo a informação do nosso Márcio Falcão, Lula chamou os ministros do Supremo para um jantar no Alvorada. Então vai ser um dia determinante para as próximas reações. Os democratas dos Estados Unidos enviaram uma carta ao presidente Donald Trump criticando a imposição de tarifas de 50% sobre produtos brasileiros. No documento, 11 parlamentares acusam Trump de abuso de poder e de tentar interferir na economia em favor do ex-presidente Jair Bolsonaro. Eles alertam que a medida pode iniciar uma guerra comercial e gerar retaliações perigosas para empresas e consumidores americanos. A carta destaca que o Brasil é um dos principais parceiros comerciais dos Estados Unidos, com mais de 40 bilhões de dólares em importações anuais, incluindo 2 bilhões só em café, e que esse comércio sustenta cerca de 130 mil empregos nos Estados Unidos. Os senadores ainda alertam que o confronto econômico pode fortalecer os laços entre Brasil e China, enfraquecendo a influência americana na América Latina. Enquanto isso, uma comissão de senadores viajou a Washington em busca de diálogo sobre o tarifaço. Porém, até agora, a Casa Branca evitou qualquer contato. Em meio à tensão, o presidente Lula reforçou a soberania do Brasil sobre seus recursos naturais e afirmou que petróleo, ouro e minerais estratégicos pertencem ao povo brasileiro. Os parlamentares dos Estados Unidos estão, inclusive no Partido Republicano, apoiando o Brasil. Não é que eles estão apoiando o Brasil, eles estão apoiando as empresas deles lá, que vão perder dinheiro tanto quanto as nossas. Esse é um jogo de perde-perde, onde perdem americanos, perdem brasileiros, perde todo mundo, né? Os senadoras dos Estados Unidos criticaram a lei Magnitsky a Moraes, absurdo, indevido. Duas das mais importantes senadoras democratas nos Estados Unidos se posicionaram contra a aplicação das sanções da Lei Global Magnitsky, que é o ministro Alexandre de Moraes, e a decisão de ontem que ele tomou de sancionar o ministro. Na manifestação por escrito, Elizabeth Warren, democrata de Massachusetts, e Jane Shane, democrata de New Hampshire, chamaram a punição a Moraes de absurda e denunciaram como um uso indevido de uma ferramenta crítica de política internacional dos Estados Unidos. E isso pode, eventualmente, no futuro, quando o Trump passar, porque ele vai passar, quando ele passar, ou seja, quando ele não for mais presidente, ele pode responder criminalmente pelo que ele está fazendo. Mas, além de tudo, esse gênio chamado Donald Trump e esse outro gênio chamado Eduardo Bolsonaro conseguiram fazer o Lula bombar aqui no Brasil. Essa é uma pesquisa Atlas, que foi feita para a Latam Impulse, e veja, mostra aqui a aprovação do Lula. Aprovo, passou para 50% e desaprovo
49%. Ou seja, o Lula reverteu a queda, ele estava com bem menos, estava com 42 contra 57 contra ele, 42 só a favor. Deu uma virada espetacular, olha aqui, ó. Você veja aqui, ele estava com 53%, isso em maio, quando começa essa questão aí da lei Magnitsky e outras coisas, e ele estava com 53% de rejeição, caiu para 49%, ele estava com 45% de aprovação, subiu para 50% e continua subindo. O tarifaço do Trump tem impacto mais político do que econômico, dizem os analistas. Diz o seguinte, o analista do BTG Pactual, banqueiro, viu, gente? Os banqueiros. A gente não vê agora impacto como significativo dentro do agregado, ou seja, para o PIB, a balança comercial ficou muito menos relevante depois das recessões, e a partir dessa análise fica mais claro para a gente que o impacto está sendo muito mais político, é mais para fazer onda. Também o Alckmin foi lá na Ana Maria Braga, coisa de craque, disse o colunista Josias de Souza, foi lá e explicou a crise toda na Ana Maria Braga para o Brasil inteiro, né? O vice-presidente tomou café da manhã com o apresentador e falou sobre o tarifaço. Disse o seguinte, o colunista, é um golaço, é coisa de quem está compreendendo a natureza do momento. E o PL expulsou um deputado, até o PL teve um deputado que criticou. Falou, peraí, eu sou brasileiro, eles estão prejudicando o Brasil, vocês vão ficar nessa? O presidente do PL, Valdemar Costa Neto, expulsou o deputado federal Antônio Carlos Rodrigues do partido por defender o Alexandre de Moraes e criticar o Trump. Você vê que nem eles estão se entendendo, estão com um deputado a menos lá, nem eles estão se entendendo. Tem mais gente no PL que não está conformada com isso. Eles estão dizendo, nós estamos nos suicidando. A opinião pública está todinha contra o Donald Trump. O Lula convida ministros do STF para jantar no Alvorada, enquanto o Poder Executivo se unindo ao Judiciário, enquanto o Legislativo vai no mesmo caminho. Acaba de sair, agora, 14 horas, nota do Davi Alcolumbre. O Parlamento brasileiro permanece atento e unido na defesa dos interesses, sempre vigilante na proteção das nossas instituições, e diante das recentes medidas adotadas pelos Estados Unidos, o Senado Federal, por meio da Comissão Temporária Externa, tem atuado para reforçar o diálogo e buscar soluções equilibradas que preservem os interesses do Brasil. O caminho da cooperação internacional deve prevalecer com o objetivo de restabelecer a confiança mútua e manter a parceria entre as duas nações. Reafirmo a confiança no fortalecimento de nossas instituições, entre elas o Poder Judiciário, e aí apoio também total, presidente da Câmara também. Aqui você tem o Washington Post, a guerra comercial de Trump atinge um novo baixo nível, com grandes tarifas detonando o Washington Post, a imprensa norte-americana, o New Yorker elogiando o Lula, detonando o Trump, protestos nas ruas contra o Trump bombando, novo protesto nacional, novo, é um atrás do outro, mas são manifestações gigantes que a gente não tem aqui. Dificilmente a gente tem aqui essas manifestações que está tendo lá. Além disso, a popularidade do Trump, segundo a pesquisa Gallup, que é um dos maiores institutos de pesquisa do mundo, diz que a popularidade do Trump atingiu 37%. É o nível mais baixo de popularidade que o Trump tem aqui, ó. Vem caindo, tá vendo? Era 50 em janeiro, veio caindo, agora está em 37. E não para de cair. E, enquanto isso, o The New York Times escreve esse belíssimo artigo elogiando o Lula, dizendo que ele é o único que tem coragem de enfrentar o Trump no mundo. Olha só isso. Ninguém desafia Trump como presidente do Brasil. Diante de ameaças de tarifas de 50% e exigências para encerrar um processo criminal, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva disse que não aceitaria ordens do Trump.
e tome elogio para o Lula, que você já viu por aí em várias matérias, mas isso é de uma importância total. Então, eles vão perder, sobretudo a família Bolsonaro. Senhoras e senhores, eu agradeço a atenção e deixo meu abraço para todo mundo.